Bate-papo das 6. Oferecimento Uniscan, diagnóstico por imagem. Rio Doce Radiologia. Unicor. A tecnologia da RDR Rio Doce Radiologia agora está no LMC Hospital com uma estrutura moderna e acessível. Equipe médica e profissionais capacitados oferecem o melhor em prevenção e diagnóstico por imagem. Na unidade instalada no LMC Hospital, você realiza exames de ultrassom, tomografia computadorizada, angiotomografia coronariana e raio-x. Aqui, o nosso foco é você. RDR e LMC Hospital, juntos para cuidar da sua saúde. Olá, boa noite a todos. Bem-vindos a mais um programa Bate-Papo das 6, a Quinta da Lei, aqui na TV Sim, seu canal do Espírito Santo, essa da Terra, na Rádio Viva FM 106.1 e no YouTube. Eu sou o Thiago Durão Pandini e apresentando junto comigo minha querida amiga, doutora Maria Tereza Marianelli. Mais uma quinta firme e forte, né? Mais uma quinta firme e forte, Thiago. Boa noite, pessoal. Tudo bom? Muito bom estar aqui novamente. Hoje tratando de um tema muito bacana, né, Thiago? Sei não. Toda semana é bacana, mas hoje também é... Hoje galera, é direito de família. Ou seja, o pau quebra literalmente. É um querendo matar o outro... ligando para advogado meia-noite porque o outro quer entrar no apartamento que já não tem mais a chave e que não paga a pensão e vamos prender e o dinheiro cai do céu, o cara paga no dia seguinte. Não é assim? Tipo isso. Então você que está assistindo e tem algum familiar que esteja passando por qualquer situação dessa, assista, porque o conteúdo é muito... ao vivo e a cores é assim, o telefone toca... no meio do programa, no início do programa. Né? A gente confere se o nosso tá no silêncio. Só foi colocar o telefone ali na tela. Cadê a produção? Põe de novo. 996224547. A produção colocou e já tocou aqui. Tá vendo? É mole? Depois falou que é direito de família. Galera, tem que pensar o seguinte, o programa é ao vivo. Se quiser mandar pergunta é pelo WhatsApp. Mas o WhatsApp digitado, não é nem por... áudio e nem por ligação, né, papai? Vamos lá. Como convidada, a gente tem aqui uma especialista em direito de família, a doutora Moniele Coelho Barreto, pro Luciano não ficar bravo comigo, isso né? Aí, tem que falar o Barreto. É isso. Boa noite a todos, é um prazer estar aqui de novo, né? E é assim, a gente adora estar aqui e falar sobre esse tema que o Thiago falou, é o barraco puro. Mas é uma coisa, né? Um tema importantíssimo, primordial, todo mundo, né? Conhece ou já passou ou pode passar por isso, né? É um tema de bastante relevância para a gente tratar nessa noite. Exato, e é um tema muito sensível. Porque, assim, claro, a gente está aqui, é um bate-papo descontraído, não estamos no escritório nem no fórum, então a gente pode falar de forma leve. Mas é um tema extremamente delicado porque envolve normalmente criança, envolve um adolescente. Muitas vezes, pai ou mãe usam a criança para atingir seu ex-marido, para atingir sua ex-esposa. É verdade. Sem pensar naquelas consequências drásticas que quem paga é a criança no final das contas. Exatamente. Sim. Então a gente tem essas infelizes causas diariamente no escritório. Então a gente fica triste, mas encara como profissional, não é? A gente sempre pega os desafios, mas orientando, pai, mãe, aqui... Quando o pai ou a mãe chegam no escritório com foco demais no outro e não no filho, é a hora que a gente tem que ligar o alerta e falar, olha, eu acho que sua preocupação deveria ser o filho. O que você está brigando aqui não é por A ou B, você está brigando aqui por causa da outra pessoa e não por causa do seu filho. Sim, isso acontece muito. Não é? Porque geralmente vem junto com o divórcio. Né? Aqui a gente está focando mais em alimentos, né, hoje. Mas vem sempre junto com o divórcio. E um divórcio, 99,9% das vezes, se o casamento tivesse tudo bem, não teriam se divorciado. Exato. Né? Então, um divórcio vem acompanhado de uma mágoa, né, de um estar chateado com o outro. Há, muitas vezes, uma traição. Então, acaba projetando isso tudo na criança e quem sofre é só a criança. Então, por isso que é tão importante focar na criança, que com certeza é o maior bem que aquele casal vai ter. Exato. E
todas aquelas discussões e utilização da criança de forma indevida, a gente vê que no futuro acaba que ela precisa de psicólogo, ela fica muitas vezes introspectiva, desenvolve algumas doenças que não desenvolveriam se aquela relação fosse minimamente saudável entre os pais. Então fica esse alerta aí, tá bom? Para cada pai. E mãe, tenham responsabilidades e lembre-se que é a criança em primeiro lugar e não o seu desafeto. Sim, e é interessante, uma vez eu ouvi uma frase que eu nunca esqueci. Embora vocês não tenham dado certo como casal, vocês são obrigados a dar certo como pai e mãe. Exatamente. Perfeito. Né? Olha que Perfeito. frase bacana, hein? Pai e mãe, escutem essa. Podem não ter dado certo como casal, mas como pai e mãe, vocês são obrigados a assumirem essa responsabilidade de forma efetiva, pensando na criança. Isso mesmo. Ô, Nelly, a gente falou, porque o assunto é muito bom. Mas assim, fala um pouquinho sobre você para os telespectadores que estão assistindo pela primeira vez. Apesar de você já ser da casa, já ter vindo outras vezes, mas fala aí, tem gente que está vendo pela primeira vez. Falo sim. Boa noite a todos de novo, né? Eu me chamo Monielle Gomes Coelho Barreto, né? Eu sou advogada e a gente atua, né, no direito de família. Eu já estagiei muito tempo, quando eu entrei na faculdade com 16 anos. Eu estagiei na Defensoria Pública, então lá é direito de família quase 24 horas, né? E é um tema que é uma delícia. A gente que é mulher, então a gente fica muito chocada, né, com esse tema. E a gente sempre se coloca no lugar do outro. E é maravilhoso, a gente gosta muito desse tema. E falar de direito de família, você começa e não quer parar, né? Então, assim, é maravilhoso. Como sempre, é um prazer estar aqui. E como a gente está no bate-papo, igual falamos no início, né, Maria Tereza? O pau quebra de quina. É verdade. De quina. Não, ela está falando aqui que ela ficou chocada na época que ela fazia estágio. Na minha época ainda existia busca e apreensão de menor. Nossa. Louco. Se a criança não queria ir no dia da visita, fazia busca, o oficial de justiça ia fazer a busca e apreensão. Eu acho que é uma das cenas mais terríveis que eu já assisti na minha vida. Deus me livre. Imagina a criança chorando, o oficial de justiça puxando, o pai esperando, a mãe chorando junto. Era um negócio horroroso. Pelo menos não existe mais isso. Graças hoje, a Deus. né? Imagina a cabecinha da criança. Mas é traumático. Tem coisa que não é menos traumática ainda não, viu? Porque como, como a gente estava falando, é complicado ainda essa questão da briga de egos, né? Dos pais. Mas vamos sempre focar no bem-estar do menor. É isso. Eu falo que assim, Deus tem que iluminar muito a cabeça, né, dos pais. Eu falo que a criança é um presente na vida, mas essa obrigação ela tem que ser exercida da melhor forma possível, com a maior responsabilidade possível para tentar não gerar trauma nessa criança. Porque o centro da vida da criança é o pai e a mãe, né? Então, se o centro da criança não está funcionando, como ela vai ficar no seu centro, né? Sim. Então, embora não funcionaram como casal, tem que ter uma união ali, tem que ter um concorda, mesmo que não concorda, mas tem que chegar num consenso, porque a criança tem que ter um direcionamento, né? Às vezes o que acontece muito, a mãe não deixa nada, o pai deixa tudo e vice-versa. E aí a mãe é legal, o pai é chato, então fica essa confusão, né? Sim. Então, por isso que tem que ter... Se quando a gente, né, que nós não tivemos pais separados, quando o pai não deixava, a gente já ia pedir para a mãe, né? E vice-versa, imagina morando em casas diferentes, né? Então, tem que ter essa união, né, na opinião, para o bem-estar da criança. Exatamente. Eu, como era muito atentado, ficava percebendo quem está mais bravo comigo, papai ou mamãe, então eu peço para o outro. Lá em casa, o papai era sempre o mais bravo, então eu só pedia pra mamãe. Quando ela falava, pede o seu pai, eu nem pedia, porque já era não. Bacana. Só vou mandar um abraço aqui rapidinho, que está nos acompanhando. Doutora Débora Caldas, essa é fera, hein? Tá aí. Débora, Amanda, Edson, Fabiana. Pô, que grupo bom, hein? Raíza. Nosso grupo tá Vitor. top. E aí mandar um abraço especial para Shirley Dores, que deu boa noite, cheguei e parabéns para essa avó. Para quem não entendeu, tá no YouTube. Para quem não entendeu, ela tá mandando parabéns para a melhor avó do mundo, que é a Edilene, que inclusive vai o meu abraço nesse momento. Vó, você é especial, eu te amo. Isso eu falo desde que eu sou criança e vou falar o resto da minha vida. É um orgulho tê-la ao meu lado diariamente.
Outro abraço aqui para o Carlos da Silva. Carlos, boa noite. Adoro esse programa. Carlos é mestre de obra da Durão Incorporadora. Tá sempre assistindo. Estamos juntos. Hoje, mais cedo, a gente conversou sobre vários assuntos, né, Carlos? Valeu por estar sempre aqui conosco. Tem também Deia Ribeiro. Estou aqui juntinho de vocês. Um abraço, um beijo, tá bom? E mais uma turma que mandou mensagem aqui pelo WhatsApp. Moniele, agora vamos para o que interessa. Vamos lá. Essa questão aí, a pessoa quer entrar com processo judicial, não é? Sim. A gente fala, vamos usar o exemplo, o pai iniciar com uma ação comum, tá? Que envolve a criança. Quem é que é o autor? Porque a pessoa fala assim, vamos entrar contra o pai, beleza. Mas é a mãe que entra contra o pai diretamente quando envolve a criança? Como é que fica essa situação? Sim. A gente tem que lembrar sempre que quando se fala em alimentos, guarda, né? O direito é da criança. Então, essa criança ou adolescente, né? Ele será representado ou assistido pela mãe ou pelo pai, né? Quem tiver com a guarda da criança naquele momento. Então, se for menor de 16 anos, será representado, na maioria das vezes, né? Pela mãe. Se for maior de 16 anos, será assistido, né? Então, sempre a capacidade postulatória, né, que a gente chama, é do menor e não dos pais. Então, não é a mãe que está processando, não é o pai que está processando, é sempre a criança. É interessante falar sobre o processo, porque muitas vezes a gente percebe que fica de boca, né? Fica, eu me divorciei, eu me separei, a gente não tem nenhum conflito, a gente combinou que vai ser assim. Uhum. Mas um combinado sem uma assinatura do juiz é muito complicado, porque não vale muita coisa. Então, é muito interessante que a gente faça o quê? Que a gente tenha uma sentença homologatória. Então, se combinou, formula uma petição e que essa petição seja homologada pelo juiz, que ela vai ter força de sentença. Então, você vai poder executar, você vai poder questionar e vai poder exigir o cumprimento disso. Porque se você só tem de boca, a guarda não é de ninguém. Porque só está de boca. Então, isso é muito importante que, antes de falar sobre a capacidade postulatória, de entender a necessidade de ter um processo. Embora não tenha um problema ali, que seja tudo em acordo, ambos podem ter o mesmo advogado e fazer um acordo e o juiz homologar. Então, isso vai ter força de sentença. Exatamente. Muito bom. E aí, falando a questão de processo, eu acho bacana falar de guarda, igual tá falando, e o que seria uma guarda compartilhada. Mas lá atrás, só porque eu falei da questão de processo, não, vamos deixar mais para frente, sobre alimentos gravídicos. Sim, muito interessante. Não é? Porque aí já não tem um filho, é enquanto está grávida. Sim. Isso aí. Porque eu já vi casos seguinte, olha, tá grávida, mas não tem certeza de quem pode ser o pai. Não é? Sim. E aí, quem é que paga? Mas vamos deixar um pouco mais para frente, já que você falou de guarda, só para falar um pouquinho o que seria uma guarda compartilhada. Sim, a guarda compartilhada ela é a regra geral, né? O doutrinador entendeu, né, o legislador, que era a melhor coisa a guarda compartilhada. Mas a gente tem que entender que é guarda compartilhada e não moradia compartilhada, que são coisas diferentes. Quando a gente fala da guarda compartilhada, essa guarda é quem toma as decisões da vida da criança. Então, em qual escola vai estudar, se pode ir na festa, se não pode, o que é sobre a rotina da criança, sobre as regras, né? Então, embora a guarda seja compartilhada, depois a gente fala do domicílio. Porque quando a gente pensa em guarda, a gente já pensa automaticamente em domicílio. Então, a maioria das vezes a guarda é compartilhada e o domicílio é na residência da mãe. É a regra geral, né? A maioria é assim. Mas pode acontecer também do domicílio ser uma semana na casa de um, uma semana na casa de outro. Às vezes acontece do pai ser representante comercial. Eu já vi um caso assim, o pai ficava uma semana fora. Então, naquela semana não era válido, né? Ou mora na casa da mãe, mas o pai busca e leva todos os dias da escola. Então, tudo vai depender do acordo entre os pais. Quando o juiz vai determinar, a maioria das vezes é guarda compartilhada e o domicílio na residência da genitora. Isso daí é bacana falar, Maria Tereza, porque assim, quando a gente diz guarda compartilhada, fica aquela dúvida e muitas pessoas assim, então é uma semana na casa de uma semana na casa do outro? Pode até ser, mas a regra não é essa. O compartilhado é na casa da mãe e um final de semana na casa do pai, um final de semana na mãe. A regra é essa, porque estudos lá atrás
quando a guarda era de fato compartilhada no meio a meio, na residência, uma semana em uma semana na outra, viram que a criança não criava identidade de local. Então a criança, poxa, eu não sei onde é a minha casa, uma semana eu estou em uma. Não tinha pertencimento, né? Não tinha, e isso era prejudicial ao psicológico ali dela. Sim. Não fazia bem. Então esses estudos mostraram e mudaram essa regra. E disseram, ó, continua o nome compartilhado. Mas é um final de semana em um final de semana outro, mas a moradia de fato, via de regra, é só na casa de um. E geralmente, né, férias, metade na casa de um, metade na casa de outro, dia dos pais com o pai, dia das mães com a mãe, Natal, um ano com o pai, um ano com a mãe, Páscoa, dia das crianças, né, fica tudo revezando. Exato. De boa, Maria Tereza? De boa, Thiago, muito bom. Não é? Muito legal. E, inclusive, assim, existe, né, a diferença. A guarda unilateral, durante muito tempo, ela foi a mais indicada, né? Sim, hoje a gente indica mais a guarda compartilhada. Isso. A guarda unilateral, apenas um vai decidir, vai tomar as decisões fundamentais da vida da criança. Mas o outro pode interferir, de alguma forma? Se a guarda é unilateral, né? Se a guarda é unilateral, é complicado, né? Eu acredito, eu entendo que dessa forma, se a guarda for unilateral, só a mãe ou o pai que tivesse essa guarda que daria todas as regras, né? Se o outro discordasse, eu imagino que teria que ser judicial. Porque se o juiz determinou que só um... Mas vamos... Bate-papo é assim, né? Não, é assim. Não, porque a gente fala da unilateral, mas vamos para a regra geral, que seria guarda compartilhada. Sim. Exemplo, eu tenho um filho, né? Junto com a Luana. Ainda bem que você botou a Luana nesse exemplo. Coloquei a Luana no exemplo. Mas eu vou exemplificar como se eu estivesse separado. Então, eu sou separado da Luana e tenho um filho. A Luana chega e fala assim, Thiago, naquele final de semana, olha, hein, preste atenção, você que está vendo aí, porque isso acontece todos os dias. Thiago, o Thiaguinho vai lá para casa no final de semana, e ele não vai lá para sua casa no final de semana, só que eu exijo que você fique com ele 24 horas. Você não pode sair e deixar com a sua namorada. Você não pode sair e deixar com a sua mãe. Um pai ou uma mãe pode interferir dessa forma no momento na qual a guarda está com o outro? Não tem como interferir, não, porque não estava isso no acordo nem na sentença. A mãe ou o pai, qualquer pessoa só pode exigir o que o juiz determinou em sede de homologação ou o juiz mesmo determinou, por exemplo. Pode existir um acordo assim, né? Ou uma homologação, uma sentença, por exemplo. Fulaninho, eu acabei de ganhar neném, eu tenho um bebê, por exemplo, e aí vai estar lá fixado que a partir do momento que ele vai com o pai, só pode ir se tiver uma babá junto, por exemplo. O pai tem que trazer para eu amamentar. Então, isso são regras específicas. Se naquela sentença, tanto homologatória, a homologatória seria um acordo entre os pais que o juiz homologou, não constar isso, não tem como ninguém exigir. Agora, nesse caso, eu já vou até falar pra Luana, ficar esperto. Porque se terminar, eu tiver o Thiaguinho e falar que tem que ter uma babá 24 horas ou eu 24 horas, pode ter certeza que quando o filho estiver com ela, eu vou exigir a mesma coisa. Entendeu? Com certeza. Pau que dá em Chico, dá em Francisco. Pau que dá em Chico, dá em Francisco. E eu vejo muito no escritório lá, um pai ou uma mãe querendo exigir demais pro outro. Esquecendo que tem as mesmas obrigações. Exatamente. Exatamente as mesmas. E isso eu tento colocar na cabeça, muitas vezes, do cliente, para dizer assim, filho, vamos acordar. O mesmo direito que você tem, o outro também tem. A mesma obrigação que você quer impor ao outro, se coloque no lugar e veja se você conseguiria cumprir. Porque a partir do momento que você exige, você tem que estar preparada também para ser exigido. Sim, exatamente. Isso é muito interessante, que chega sempre no escritório já pegando um gancho de revisão de alimentos, né? A pessoa chega e fala assim, eu quero aumentar o valor da pensão. Hipoteticamente, a pensão é R$500. Eu preciso subir para R$1.000. Eu falei, você tem que entender que para você exigir uma pensão de 1.000, você tem que provar que a criança gasta 2.000. Porque a mãe precisa contribuir com 50%. Sim. Então, isso é muito importante. É o óbvio, né? Mas que não fica tão óbvio assim. Então, mas eu não trabalho fora. Então, você tem que ver o valor
que fica uma pessoa para ficar com seu filho. Então, isso tudo tá englobado, porque a pensão é 50% para cada pai, né? Não é uma coisa, se você quer uma pensão de 1.000, você tem que provar que a criança gasta 2.000. E assim, né? E se for uma redução, a mesma coisa, né? Claro que existe a capacidade de pagar, né? Por exemplo, uma criança precisa de uma pensão de R$2.000. A mãe não tem condições, mas o pai quer proporcionar uma vida melhor, tem condições de proporcionar uma vida melhor, então isso vai ser feito. Mas sempre lembrar disso, né? Como o Thiago estava falando, que a responsabilidade é de ambos, né? Exatamente. E aí, como o ponto eletrônico já nos chamou, a gente vai para o intervalo aqui, é 1 minutinho, voltamos já. Voltamos com o nosso segundo bloco do programa Bate-Papo das 6, a Quinta da Lei, aqui na TV Sim, na Rádio Viva FM e no YouTube. Tema de hoje, direito de família, sobre diversos assuntos dentro dessa área. Olha, vamos começar agora falando sobre alimentos. Já falamos sobre guarda no primeiro bloco, quando fica com outras obrigações. Então, assim, qualquer dúvida, gente, manda pergunta. O telefone é 996224547. Olha, Tereza, fala aí sobre a questão de alimentos. Eu fiquei curiosa. A gente falou no primeiro bloco sobre alimentos gravídicos, né? Que é uma novidade. Já tem tempo que a gente fala disso, né? Desde que a gente discute o direito do nascituro, a gente discute sobre o direito da criança ser alimentada dentro da barriga da mãe. Isso, né? exatamente. Como que está isso, Maniele? Como que está a jurisprudência? Evoluiu, não evoluiu? A gente hoje tem decisões já favoráveis à concessão dos alimentos gravídicos ou não? Como que funciona? Não, tem sim. É muito interessante o tema, né? Porque muitas vezes a mãe precisa de ajuda, de auxílio, para que essa gravidez se desenvolva, né, da melhor forma, com medicamentos, com consultas pré-natal, enfim, tudo que envolve o tema. E aí, o que acontece? É interessante porque a maioria das vezes não é casada, né? Então, precisa provar, e aí como que isso funciona? Não precisa, para entrar com esse processo, vamos para a parte prática, né? Estou grávida, como que eu preciso para receber alimentos gravídicos, né? Então, você precisa provar que você tinha uma união estável, no sentido assim, que existia um relacionamento. Não precisa provar a união estável. Então, você prova que existe um relacionamento e você prova que você está grávida e a sua necessidade financeira. Então, embora, olha que interessante, né, a gente fazer essa análise. Para pensão alimentícia, não precisa provar que a criança precisa. Ela tem direito. Mas para os alimentos gravídicos, você precisa provar a sua necessidade, né, de nutrir aquela criança, enfim, principalmente se você for na Defensoria Pública, que aí você precisa provar, né, que você não tem condições financeiras, e além disso, você precisa provar que existe um relacionamento, embora não vai ter prova nenhuma, né, que o filho é daquela pessoa nesse momento, e também você precisa provar que você efetivamente está grávida. E esses alimentos perdurarão até o parto. Nasceu o bebê, o filho não é daquele. Já era. Infelizmente, assim, né? Pra quem pagou... Não tem volta. Não tem volta. Alimentos não voltam, porque o dinheiro não é pra pessoa ter uma vida melhor, ou coisas, comprar roupa, etc. Não, criança nem existe, não tem roupa pra criança, não tem escola, não tem alimentação, saúde, nada. O dinheiro, de fato, é para contribuir durante aquele período gestacional. Sim, exatamente. Né? Então, é um dinheiro que não existe volta, que ele foi gasto. A gente fala no direito de nascer, né? Direito Isso, de nascer. exatamente. De nascer. Nascer saudável, é dignidade também. É uma das vertentes da dignidade. Exatamente. Né? Isso aí. Muito bacana. Bacana, isso daí. E gera aqueles conflitos, né? Tá. E se a pessoa teve uma relação sexual com mais de uma e não tem certeza? Vai na dedonha? Como é que vai. Uma vez, quando eu trabalhava na defensoria, teve uma moça que ela tinha feito DNA de 3. E nenhum era o pai. E ela falou que não sabia mais de quem fazer. Nossa. Então, assim, é complicado. É bom, né? A gente separar as datas certinho, né? Agora, sabe qual é o negócio também que eu já ouvi até de defensor? A questão de carnaval aqui no Brasil. Você pega o carnaval, conta 9 meses depois, nasce um monte de criança. Sim. E aí, às vezes, durante aquele período, a pessoa estava ali, conheceu outras de fora, não teve mais contato, nunca mais viu, e aí deu ruim.
Não tem. E aí fica difícil. Hoje com as redes sociais as coisas estão mais fáceis, né, de encontrar e manter contato. Mas antigamente, muitos filhos ficavam perdidos aí. Sim, não sabia nem o nome da pessoa direito. Piorou o CPF e o endereço, né? Exato. Da próxima vez, boa noite, começou. E aí, Monielle? Maria Tereza, vamos lá. Filho nasce, tá lá o pai, e ele começa... Primeiro, como é que você vai atribuir um valor àquela pensão? Porque a gente fala assim, pensão alimentícia, 25% que o cara ganha vai para o filho, 30% vai para o filho, se forem 2 filhos, 40%. Então, existe algo pré-determinado ou é de acordo com a necessidade e possibilidade da pessoa também pagar? Sempre esses 2 binômios, né? Necessidade e possibilidade. A regra geral é 30% do salário mínimo se for um filho só. É o que a gente vê na justiça. Do salário mínimo, do salário da pessoa também, muitas vezes também. Sim. A maioria das vezes a gente percebe isso quando você entra pedindo uma liminar, né? Que é um pedido no começo do processo, para os nossos telespectadores, né? Entenderem. Então, quando você pede isso, geralmente o juiz vai determinar 30% do salário mínimo, porque ele não vai ter, né? Aquele conhecimento prévio sobre a causa, até porque são os alimentos que no início do processo. É só para iniciar, a pessoa não passar fome. Para não esperar uma audiência, né? Para não esperar toda a fase postulatória, né? Do processo para acontecer esses alimentos. Então, essa é a regra geral. Sim. Mas tudo vai depender da necessidade e possibilidade. Entendi. E aí, mulher, por exemplo, você já tem aquela pensão alimentícia determinada pelo juiz, esse valor que foi determinado para que um pague enquanto está na guarda do outro, não é isso? Geralmente assim? Isso. Então, esse valor, ele vai englobar tudo aquilo que aquele genitor tem que dar ao filho, ou... Porque a gente sempre fala assim, olha, você paga a pensão alimentícia, tem um monte de advogado por aí, e não paga mais nada, que é só isso que você deve. Mas quando a criança está com o pai, ele alimenta. E as outras coisas? Por exemplo, surgiu uma consulta, surgiu um exame, surgiu uma outra mensalidade. Como que funciona isso? Eu posso acrescer o valor? Sim. Ou não? Eu não devo fazer isso, como muitas pessoas falam, olha, você já pagou lá os 2, 3, 10 salários mínimos que são devidos, não pague mais nada. Isso é verdade ou isso é mentira? Na verdade, tudo depende, né? A gente aprende tanto isso na faculdade, É isso aí. Por isso que o direito é lindo, direito é né? maravilhoso, tudo depende. Então, assim, é muito interessante que isso esteja no processo, né? Que vai colocar a regra geral, que a maioria das vezes vê, coloca um valor dos alimentos e mais um valor em relação à escola. Muitas vezes coloca que o pai ou a mãe vai arcar, né? Quem for dar a pensão, 50% dos valores a título de material escolar. Por exemplo, vai ser escola pública, mas fim de ano tem material escolar, tem uniforme, tem lanchinho para levar para a escola. Então, esses valores são partilhados. A maioria das vezes, mensalidade escolar, se estuda em escola particular ou hotelzinho, né? Que lá em Vitória, todo mundo chama creche, né? Aqui a gente só fala hotelzinho. Uhum. Então, se fosse 50% do hotelzinho, tudo vai na necessidade e possibilidade, né? A criança precisa de um hotelzinho para a mãe trabalhar. O pai tem condições de pagar 100%, vai pagar 100%. Mas tudo vai depender do que está na sentença, do que está no acordo. A maioria das vezes é 50% com coisas de escola e 50% de saúde. Então, saúde e educação, cada um paga 50%, além da pensão alimentícia. Então, isso é muito importante, né, a gente entender. Isso aí, a gente vai vendo que no dia a dia surgem novas necessidades. Se os dois, o casal, tiverem possibilidade de arcar, os dois vão arcar. Exatamente. E aí vai o bom senso. Poxa, a mãe ganha 20 salários mínimos, exemplo, ou ganha 3 salários mínimos, a mãe 3 salários mínimos e o pai ganha 1, surgiu uma necessidade extra, faça as contas, a mãe paga proporcionalmente ao que ela ganha, 3 salários mínimos, o pai proporcionalmente a 1. Mas eu não acho justo, mas o bem-estar da criança. Então, é isso que a gente tem que pensar. E uma coisa muito interessante também, que às vezes a pessoa pensa assim, pensão alimentícia é igual aluguel que você paga para entrar, né? Então, assim, a pessoa pensa, às vezes uma cliente falou, doutora, o pai da criança disse que ele só vai pagar a pensão no mês que vem. Eu falei, tá, mas esse mês você vai dar como? Como que você vai bancar a sua filha, né, nesse mês? Então, isso é muito interessante também, de dizer que a pensão você primeiro paga, para depois a mãe ou o pai custear, né, as despesas das crianças. Não tem como ficar pro mês que vem. Né? E a gente vê muito. Aí,
Se não pagar, né? Demorou a pagar. Demorou um dia. Vou pagar só mês que vem. Malandro? Só mês que vem? Qual é a consequência, Monielle? Vamos lá. A gente, quando vai cobrar os alimentos, né, a gente chama o cumprimento de sentença se existir um acordo ou uma sentença, né, que foi ali, ou uma sentença proferida ou homologatória, né, homologatória. Então, vamos dizer que já existe um processo, já existe um acordo homologado, uns alimentos que já foram definidos e a parte não pagou, né? E aí é isso que o Thiago falou, ficou um mês em atraso, né? Fala um dia até. Um dia em atraso, né? Vencia dia 10, não pagou, já tá vencido, né? Nessa forma, que é de um dia de atraso até 3 meses de atraso, você pode entrar exigindo a prisão, né? Que fala o pronunciamento judicial. E nesse caso, o devedor vai ser intimado para pagar em até 3 dias, ou justificar. Mas justificar não adianta encher linguiça, não. E é muito interessante isso, né? Porque a mãe vai no escritório e fala assim, ele disse que pode mandar prender, que ele não vai pagar. Aí eu falo assim, deixa sair o mandado de prisão. Toda vez que sai o mandado de prisão, Maria, desce dinheiro do céu, entendeu? Sempre aparece dinheiro e paga a pensão e fica tudo bem. Aí fala que fez empréstimo, mas não comprova o empréstimo. Isso é muito engraçado, entendeu? Fala assim, não, teve que fazer um empréstimo para pagar a pensão. Fala, tá, mas cadê o empréstimo? Não tem. E além disso, às vezes a pessoa, né, comeu mosca, como diz o outro, né? E, não, mas tem 10 meses de atraso, né? Eu fiquei tentando, não quis judicializar, fiquei cobrando a pessoa para ver se acertava. E agora, o que a gente faz? E nesse caso, tem que entrar com 2 processos, né? Um cumprimento de sentença dos 3 últimos meses, onde vai ter esse pronunciamento, né? Pedindo para ele pagar ou será preso. E o outro processo que vai ter o protesto, né? A cobrança mesmo. E aí tome muito cuidado, né? Dinheiro de PicPay vai embora, de Mercado Livre, de poupança, o que tiver até suspensão da carteira, né? Hoje, como eu disse, tem uma coisa que funciona muito, né? Não pode dever alimentos. Deva outra coisa. E se dever alimentos, a sua casa, mas eu só tenho aquela casa, não tem problema não. Agora, dorme ali, a pontezinha tá fresca, né? Dorme ali debaixo, mas seu filho vai passar fome não. Sim, é interessante também que se for preso, né? A dívida não morre. Né? Então, quando assim, sair tem que pagar. Quando sair tem que pagar, exatamente. E se não pagou, venceu de novo, prende de novo. E isso não é só pro pai, né? Se a mãe estiver pagando alimento, vai presa também. Todo mundo. Se for o contrário, paga, tudo igual. vai também. Sempre pau que dá em Chico, dá em Francisco. Agora, uma coisa interessante, sabe, Thiago? Sabe, mulher, olha só. A situação das pessoas realmente muda. Sim, né? sim. E a pessoa perde o emprego. Nesse promovido. Ou é promovido. Mas quando perde o emprego, quando a situação, você está lá, você quer o bem-estar do seu filho, né? Você trabalha para aquilo, mas você não tem como pagar. Naquele momento você não tem como pagar. O que a pessoa deve fazer? Sim. É interessante, isso aconteceu muito na pandemia. Sim. Né? Muitas pessoas ficaram desempregadas ou diminuiu realmente o que a pessoa, né, arrecadava todo mês. E aí, nesse caso, é interessante que a sentença trabalhista, ó, vou falando de outra coisa agora, né? Essa sentença de alimentos é como se ela não transitasse em julgado, né? Porque a qualquer momento ela pode ser revista. Nesse caso, entra com a ação de revisão de alimentos. Nessa ação de revisão de alimentos, você vai provar que a sua capacidade de contribuir diminuiu. E o juiz pode, inclusive, liminarmente, no início do processo, reduzir já esses alimentos. Agora, se no final do processo provar que você realmente tinha condições, você vai pagar retroativo. Então, se o processo durou 3, 4 anos e no começo não era verdade, que você não tinha condições ou você não consegue provar, né, que diminuiu a sua quantidade a sua condição financeira, aí tem que pagar tudo retroativo. Perfeito. Agora, tem que ir lembrando, né, Monielle, toda vez que quiser tanto aumentar quanto diminuir, tem que estar devidamente ali judicializado. Assistido por um advogado. Coloca no processo, porque eu já vi o seguinte também, escritório, minha esposa concordou, ela está entendendo do meu lado, eu estou pagando 300 a menos da pensão. Tá, mas o juiz não sabe disso. Exatamente. E aí, sua esposa ou seu marido, porque a gente tem que... Mas a gente tá falando pai e mãe, um exemplo, não tem problema nenhum em relação a isso. Pode ser qualquer um dos dois, mas vamos supor que é o pai pagando R$300 a menos. Sim. Aquela concordância momentânea da esposa, daqui 2 meses, se ela mudar de ideia,
E se vocês só se falaram por telefone, você não tem nem nada para comprovar que ela concordou que você pagasse 300 a menos, você sabe que sua prisão pode ser pedida? Sim, com certeza. Sim. Então, tem que ter cuidado. As coisas têm que estar documentadas. Claro que, num caso desse, que eu vejo muita gente passando, você colocar judicialmente falando, olha, de maneira bilateral nós estamos acordando que eu vou pagar 300 a menos, a necessidade também da criança pode ter diminuído, tá tudo ok, excelência? Ministério Público, ok. Se não conseguir colocar na justiça, pelo menos por escrito com a esposa ali. Sim, porque não vai rolar uma má-fé, não vai rolar nada. E senão depois pode mudar de ideia. Mudou de ideia, você não tem prova nenhuma, sua prisão pode ser decretada. Se você não conseguiu o dinheiro em 3 dias, meu querido, você tem alguma coisa que dá prisão nesse país. Pensão alimentícia. É pensão alimentícia. Então, assim, porque há pouco tempo atrás, né, as pessoas tinham o poder da palavra, né, do aperto de mão. E a gente tem que entender que cada vez mais isso está escasso, né? Tem um papel, né? Se tem um papel assinado por mim, eu falei. Se não tem, eu não falei. Infelizmente, né? Então tem que estar documentado. Não, e hoje em dia você pode saber, vai estar um gravando a conversa do outro o tempo inteiro. O pau quebra. Não tem jeito não. E assim, quem quiser mandar pergunta, fica à vontade. O telefone é 996224547. E assim, é bacana a gente frisar que a pensão é para quem? É para criança. Isso é importante. Pro menor, né? Não é? Em tese. Né? A pensão é para o menor, não é para o adulto. Sim, isso e é interessante, uma vez a cliente ligou e falou assim, doutora, mas toda vez que o meu marido paga a pensão pro filho, a mulher vai no salão no mesmo dia. Eu falei, tá, mas e o resto do mês? Ela não tava bancando ele? É verdade, né? Eu falei, então, cara, tem que entender o quê? O valor da pensão tá certinho? Tá passando, repassando pra criança? É isso que a gente tem que analisar, né? Então, isso é muito importante. E outra, viu também que aquele valor tá acima da necessidade da criança? Nada impede que você demonstre isso judicialmente. Peça para do que é a mulher ou o homem ali que estiver com a criança, demonstrar na justiça quanto que é o custo atual. Porque as coisas mudam também. Pode mudar tanto para mais, que é o normal, porque anualmente as coisas vão aumentando, ou pode mudar para menos também. Então, a justiça está aí. Caso você entenda que aquele valor hoje não corresponde mais à necessidade do seu filho, da sua filha, provoque a outra parte na justiça. Sim. E peça para ela comprovar como é que está o momento, tá bom? Mas, gente, é um tema que gera muito debate, discussão, insatisfação. A gente, como advogado, vira o quê? Psicólogo, é normal. Você que está iniciando na advocacia, saiba que você vai ser psicólogo, além de advogado, principalmente em casos de família. Isso é natural e acontece com todo mundo, não é? Sim, com certeza. Ou acontece ou vai acontecer. Né? Fato. Ou com alguém que a gente conhece, tipo a dúvida do meu amigo. Né? Um amigo do meu primo, essa conversa fiada, vocês não vêm pra cima de mim não, que eu detecto, tá? Na hora. Galera, vamos rapidinho pro intervalo. Daqui 1 minuto a gente volta pro terceiro e último bloco. Eu falei, direito de família é sempre interessante. Fica com a gente, voltamos já. Voltamos com o terceiro e último bloco do nosso programa Bate-Papo das 6, a Quinta da Lei, aqui na TV Sim, na Rádio Viva FM e no YouTube. Chegaram algumas perguntas já aqui no nosso WhatsApp, que inclusive está aí na tela, ó. Aqui, ó, igual aqui embaixo, né? Assim que fazem. Sim. O telefone é 996224547. Mas, Tereza, começa com aquela. Já mandaram sobre a questão da pensão alimentícia. E aí, você paga a vida inteira? Como é que quando, né? Até quando, Maniela? Até quando você tem que pagar a pensão alimentícia para o seu filho? Sim. Né? Até que idade, ou, né? Enfim. Essa pergunta é muito interessante porque a resposta não é o óbvio, né? Não é o que todo mundo acha que é. Na verdade, a pensão alimentícia vai ser paga até o pai ou a mãe que estiver pagando entrar com a exoneração de alimentos.
Se não existir a exoneração de alimentos, é para sempre. Ah, mas meu filho tem 28 anos e não estuda. Se você não entrou com exoneração de alimentos, ele pode, seu filho adulto, executar você e pedir sua prisão, inclusive, dos 3 últimos meses, né? Até os 3 últimos meses. Então, é muito importante. O seu filho completou a maioridade. Você planeja, né, exoneração de alimentos. Tá, mas é só a maioridade, né? Maioridade que é 18 anos. Isso, 18 anos. Como, então, que extingue esse dever, né, de prestar os alimentos? A regra geral, né, é acima dos 18 anos, mas pode ser até os 24 anos, se esse adulto agora, né, estiver cursando faculdade ou curso técnico, né, e isso vai acontecer até os 24 anos, que no caso seria 18 até mais 6 anos, né, por exemplo, um curso de medicina, que é mais longo, enquanto ele estiver estudando, né, ou pós-graduação. Então, nesse caso, né, vai até essa idade, até o máximo de 24 anos, que aí você teria o direito de entrar com a exoneração de alimentos. Mas se não entrar com a exoneração, vai aí pagar pra sempre. Ad eterno. Isso aí. Agora tem uma pergunta também. Essa daqui é diretamente de Vitória, que foi feita ontem, sobre o seguinte: posso obrigar o pai, vou falar que nesse caso é o pai, que quem fez essa pergunta foi a mãe, o pai a visitar o filho, porque o pai está displicente, não vai, não liga mais. E aí, como é que faz? Pode obrigar o afeto do pai para com o filho? Sim, isso é uma situação que infelizmente acontece muito, é muito triste, né? E também porque a mãe, nesse caso da pergunta, a mãe tá cansada. Poxa, a mãe precisa também cuidar da vida dela, um recomeço muitas vezes, né, num divórcio. Então, ou é mãe solo, né, assim. Então, é uma coisa muito séria. Infelizmente, e também felizmente, né, você não pode obrigar o pai a buscar a criança, a ficar com a criança. Agora, os danos que isso forem causar, o pai vai ter que bancar, né? Então, assim, graças a Deus também que não obriga, porque imagina o pai ficar com uma criança que ele não quer ficar. Imagina como essa criança, né, vai ser tratada. Então, exatamente por isso que a lei não obriga, né? Mas a criança, a mãe não tem com quem deixar. Então, a mãe precisa contratar uma babá, um hotelzinho. O pai vai bancar, né? Porque ele não quer ficar, então ele tem que bancar isso daí. A criança, problemas psicológicos. Então, mesma coisa, né? O pai vai bancar isso. Já que ele não quer bancar o amor, né? Que ele banque a consequência dessa falta de amor. E o dano moral pelo abandono afetivo? É muito interessante esse dano moral ao abandono afetivo. Isso tem crescido, né? Nos tribunais vem surgindo esse entendimento, porque o direito é muito dinâmico, né? Então, a gente primeiro acontece para depois, né, julgar em relação àquilo. Porque aconteceu um fato, aí o juiz começa a ser provocado e as jurisprudências começam a acontecer. Isso tem crescido na jurisprudência, sim, essa condenação em danos morais, né? E no caso pode ser materiais, pelas despesas, né, desse abandono afetivo, porque a criança, né, tadinha. Ela sofre. Muito, muito. O mais importante é os pais focarem no bem comum, né? Assim, não foi um bom marido, não foi uma boa esposa, não amo, não suporto. Cara, mas é o pai do seu filho, é a mãe do seu filho, então assim, sempre buscar o bem do seu bem mais importante, né? Que é o filho. E bem bacana você pontuar isso, Manelli, porque é verdade. Às vezes não foi um bom marido ou não foi uma boa esposa. Mas isso é problema de vocês. A criança não tem nada a ver. Não. Não é? Não te exime do dever de ser um bom pai e uma boa mãe. Exatamente. Não exime. Né? E não te dá o direito de você ficar reclamando de um ou do outro perto do filho. Sim. Sim. O filho sofre pra caramba. Porque ele ama o outro. Ele ama e ele vai amar eternamente. Você falando isso só vai causar mal ao filho e não vai mudar a situação. Sim, às vezes o que acontece, que eu vejo também, às vezes a mãe chega e fala assim, doutora, eu não quero nada dele. Eu falei, cara, entra com alimentos. Sabe por quê? É o dever dele. E você vai bancar tudo sozinha, né? Nesse caso, eu falei, se ele voltar daqui 10 anos e der uma caixa de bombom, ele vai ser o melhor pai do mundo pro seu filho.
Então, assim, cara, deixa ele participar, porque talvez você... mas eu não quero contato com o pai. Cara, é o pai, né? Então, assim, eu não quero contato com a mãe. É a mãe. Então, é melhor a criança escolher, né? Mais pra frente, ficou adulto, né? Não, eu escolho estar mais com meu pai, escolho estar mais com a minha mãe. Mas a criança tem direito ao pai e à mãe dela. Seja quem for, são os pais dela, né? A referência para a criança. Exatamente. São as maiores referências. E assim, o ser humano é muito difícil, não é? O ser humano é difícil. Porque você fica vendo casos... O que aparece? A mãe não quer que o pai fique muito com o filho. Não quer, porque não foi um bom marido, não é uma pessoa que dá atenção, que não sei o que. Aí começa também o problema um pouco entre eles que leva para a criança. Aí você pega no outro dia, a mãe quer, ou o pai quer forçar que o outro fique com o filho. Então quer dizer, é difícil você pegar um ex-casal que os dois tenham uma noção da realidade, entendo que o filho é o bem principal. Normalmente você vê alguém querer futucar o outro de toda forma. Sim. E tudo na cabeça deles, e aí falam pra gente achando que nós somos bobos, achando assim, não, eu tô fazendo isso que é pensando no meu filho, não tá nada. A gente detecta isso assim, no cerne. Chegou aquela reclamação, você já sabe que aconteceu alguma coisa que incomodou aquela pessoa, então ela quer mudar uma situação para incomodar o outro, porque ela se sentiu incomodada. E quem vai ser incomodado no fim é o filho. É o filho. E a gente sabe exatamente, não se enganem vocês. A gente sabe, cliente, que você está com um problema pessoal. É isso aí. Sangue nos olhos, né? Sangue nos olhos. E quer de alguma forma usar aquela situação para cutucar o outro. Sim, até mesmo, né? Uma separação. Não é bom separar, mas às vezes é bom separar, é melhor separar, né? Porque a criança está vivendo uma situação tão complicada ali que a separação é melhor. Pelo menos a criança vai estar num ambiente sem briga, sem confusão, sem discussão, né? Abrangendo um pouco mais o direito de família, né? Não é aconselhável separar, não, mas muitas vezes é a melhor opção. Lógico. E isso é muito interessante, né? A gente está falando aqui do advogado familiarista, eu falo que é um dom. Eu trabalhei com direito de família no início da minha carreira também. Hoje eu faço alguns casos ainda, né? Mas são poucos. Só que a gente tem que ter uma preparação muito grande, porque você lida, né? Muitas vezes você traz isso para sua vida, porque Sim. você se envolve com o problema do outro, porque às vezes é muito sério mesmo. Sim, né? Então eu falo que são verdadeiros anjos. Os familiaristas são verdadeiros anjos na vida das pessoas. Você está ali para dar esse apoio e usar elementos de psicologia, de psicanálise. Hoje a gente vê o IBDFAM, né? Que é um instituto. Eu me lembro da época que eu ainda estava na PUC, o professor Rodrigo da Cunha, a Maria Berenice Dias, o IBDFAM estava lá no início, e quanto que o direito de família já se desenvolveu, e quanto que o advogado hoje pode ajudar o cliente nesse trato mesmo, né? Que eu estou falando aqui, a gente detecta, a gente sabe, porque é nessa conversa e existe toda essa preparação hoje, né, Monier? Não, existe sim. Inclusive, hoje existe um estudo feito por psicólogos no processo, né? Existe uma área no fórum, aqui em Ares mesmo, que é só para fazer avaliação social. Isso é uma coisa nova, né? Porque antes não existia. Então, vai ver como é essa residência. Nos casos, né? Em alguns casos, como que tá essa criança em relação ao pai e à mãe, precisa. Porque é muito mais fácil o judiciário, ele consegue hoje proporcionar isso, porque nem todo mundo tem condições de pagar um psicólogo, né? Para fazer um laudo. Então, existe esse setor próprio para isso, onde consegue fazer estudos, verificar a moradia, verificar como que tá a criança, como que tá o pensamento da criança em relação àquilo, até mesmo para ajudar numa condenação de abandono afetivo. Então é isso. Você que é um profissional do direito e quer entrar com tudo na área de família, tem que ter inteligência emocional. E muita responsabilidade para você, de fato, ajudar o casal a criar o filho, a conduzir para o melhor caminho. Porque se você ir comprando todas as brigas, no final das contas, o maior prejudicado vai ser a criança. Com isso,
a gente chega ao final. Muito rápido. Muito rápido. Mas o ponto eletrônico esqueceu que direito de família é legal. Não é? E que tem que ter mais tempo, né, produção? Pelo amor de Deus. Aí a produção dá um intervalo, ela vem tirar dúvida aqui. Não é? Então, não seria justo a gente estender para ter mais dúvidas, né? Tipo isso, né? Monielle, muito obrigado por ter aceitado o convite, estar aqui depois de uma palestra maravilhosa que teve ontem para arquitetos, falando de contratos, responsabilidade civil, etc, etc. Então, assim, que bom que topou de estar aqui, a gente fazer esse bate-papo gostoso. Muito obrigado. Quando convidar de novo, você tá dentro? Com certeza, é só falar, né? Sobre o workshop de ontem, né? Foi maravilhoso. Se Deus quiser, é o primeiro de muitos. E é sempre um prazer, como eu digo, né? Só chamar que a gente vem, é maravilhoso. Bater papo é com a gente mesmo, né, Maria? A gente adora. E Thiago também, né? Todo mundo aqui fala pouco. Não é? A gente fica quase levantando o dedo, né? Todo mundo quer falar. Então, posso jogar beijo já? Lógico. Então, eu quero mandar um beijo pro meu marido, meu maior ajudador, Luciano. Para Beatriz, minha primogênita, para Elisa, minhas 2 princesas, meus 2 tesouros e coisas mais importantes da minha vida, meu pai, minha mãe, minha família e como que é a Xuxa e a Sasha, né? A Xuxa e a Sasha. E fala rápido que eu quero ver. Desafio. Maria Tereza, mais uma quinta, gente firme e forte. Muito bom, Thiago. Não é tema legal? Aqui. É muito bacana, né? Alimento. Eu falo direito de família, é sempre muito bom a gente falar. Isso aí. E não esgota, né? Não esgota. É um tema inesgotável. Inesgotável. Mas é isso, gente. Obrigada por mais uma noite. Muito bom estar com você. Mamãe, beijo, tá sempre me assistindo. Isso. Entendeu? Mamãe também é minha maior fã. É o nosso fã-clube, Maria Tereza. Mamãe, vovó, papai, titio, titia, irmãs e irmãos. Isso aí. Não é? Perfeito. Então tá bom. Você que nos acompanhou até o final, nosso muito obrigado por ter nos prestigiado. Lembrando, amanhã tem reprise de 6 às 7 da manhã e domingo a partir das 15 horas os programas vão ao ar novamente. Esse tá imperdível, não deixe de assistir e recomendar, tá bom? Lembrando que o programa Bate-Papo das 6 é de terça a sexta, mas só a quinta é da lei. Fiquem com Deus. Bate-Papo das 6. Oferecimento Uniscan, diagnóstico por imagem. Rio Doce Radiologia. Unicor. A tecnologia da RDR, Rio Doce Radiologia, agora está no LMC Hospital com uma estrutura moderna e acessível. Equipe médica e profissionais capacitados oferecem o melhor em prevenção e diagnóstico por imagem. Na unidade instalada no LMC Hospital, você realiza exames de ultrassom, tomografia computadorizada, angiotomografia coronariana e raio-x. Aqui, o nosso foco é você. RDR e LMC Hospital, juntos para cuidar da sua saúde.